Recentemente, meu filho de 14 anos fez um exame de sangue de rotina na clínica local. Ele estava nervoso antes do exame, mas o tranquilizei dizendo que seria rápido e indolor. Afinal, era apenas um exame de rotina. Não havia motivo para preocupação, ou pelo menos, assim pensei. Mas quando os resultados chegaram alguns dias depois, fui tomado por uma sensação avassaladora de perplexidade. A clínica nos informou que meu filho tinha o tipo sanguíneo. Aquilo parecia uma informação trivial, mas algo não se encaixava. Nem eu, nem minha esposa, temos sangue tipo, o que, ao menos segundo o que eu sabia sobre genética, tornava biologicamente impossível que nosso filho tivesse esse tipo sanguíneo. No início, não pensei muito sobre isso. Poderia ser um erro no laboratório, certo? Talvez os resultados tivessem sido trocados. Porém, à medida que essa ideia se fixava na minha mente, outro pensamento, muito mais sombrio e doloroso, começou a surgir: e se eu não fosse o pai biológico do meu filho? Passei o dia inquieto, tentando me concentrar no trabalho, mas aquela dúvida insidiosa me corroía por dentro. Como lidar com a possibilidade de não ser o pai biológico de alguém que eu amava tanto, alguém que havia criado desde o nascimento? A possibilidade era devastadora, mas eu precisava saber a verdade. Quando voltei para casa naquela noite, decidi que tinha que falar com minha esposa. Estávamos casados há quase 18 anos, e tínhamos construído uma vida juntos, cheia de altos e baixos. Esperei até que os nossos filhos fossem para seus quartos e então chamei minha esposa para a sala. Ela parecia distraída, provavelmente imaginando que eu queria conversar sobre algo trivial, mas eu estava nervoso. Meu coração disparava no peito enquanto eu tentava encontrar as palavras certas. Decidi ser direto. Amor, temos que falar sobre o exame de sangue do nosso filho, comecei. Ela levantou os olhos do telefone, notando o tom sério da minha voz. Os resultados mostraram que ele tem o tipo sanguíneo O. Ela sorriu confusa, sem entender aonde eu queria chegar. E o que tem isso? Respirei fundo, tentando manter a calma. Nem eu, nem você temos o tipo O, o que significa que, teoricamente, não poderíamos ter um filho com esse tipo sanguíneo. A expressão no rosto dela mudou instantaneamente. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma sombra de ansiedade. Ela tentou rir, balançando a cabeça, como se aquilo não passasse de um mal-entendido. Deve ter sido um erro no laboratório, disse ela, sua voz soando um pouco mais aguda do que o normal. Isso acontece o tempo todo. Mas eu a conhecia bem demais. Algo na maneira como ela evitava olhar diretamente para mim fez meu coração afundar. As perguntas começaram a surgir na minha mente como um turbilhão. Eu precisava saber se havia mais naquela história do que ela estava disposta a admitir. Olhei-a diretamente nos olhos e perguntei com toda a seriedade: tem algo que você quer me contar? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por alguns segundos, ela apenas me encarou, e então, lágrimas começaram a se formar em seus olhos. O mundo ao meu redor parecia parar, como se o tempo tivesse congelado naquele exato momento. Meu coração apertou. Eu não queria ouvir o que sabia que estava por vir, mas ao mesmo tempo, precisava ouvir. Finalmente, depois de um silêncio que pareceu durar uma eternidade, ela balbuciou: há algo que eu preciso te contar. Minha respiração ficou presa na garganta. Ela começou a chorar, e minha mente foi tomada por uma mistura de medo, raiva e tristeza. Há cerca de 15 anos, ela começou, eu fiz algo terrível. Eu estava infeliz, perdida, e acabei me envolvendo com outra pessoa. Eu estava chocado, incapaz de processar o que ela havia dito. Durante uma viagem de férias, ela continuou: eu tive um breve caso. Meu mundo desabou naquele instante. Senti como se o chão estivesse desmoronando sob os meus pés. Não conseguia acreditar que a mulher com quem eu havia dividido quase 2 décadas de minha vida havia guardado um segredo tão devastador por tanto tempo. O que era ainda mais doloroso foi quando ela revelou que o homem com quem ela havia se envolvido era, de fato, o pai biológico do nosso filho. Eu estava paralisado. Raiva, dor e confusão se misturavam em minha mente. Como ela pôde esconder algo tão grande de mim por todos esses anos?
Eu pensei em todos os momentos que passamos juntos como família, em todos os sacrifícios que fizemos para criar nossos filhos, e a ideia de que tudo aquilo estava, de alguma forma, baseado em uma mentira era insuportável. Eu me levantei abruptamente. Não conseguia mais olhar para ela. Preciso de um tempo, disse eu, tentando controlar a raiva que crescia dentro de mim. Vou ficar em um hotel por uns dias. Ela começou a chorar ainda mais, tentando me impedir de sair, mas eu não conseguia ficar ali. Precisava de espaço para pensar, para entender como seguir em frente depois daquela revelação. No hotel, a solidão me envolveu. Passei a noite inteira revivendo cada momento do nosso casamento, tentando encontrar algum sinal de que algo estava errado naquela época. Mas a verdade é que, apesar dos nossos problemas, nunca imaginei que ela fosse capaz de algo assim. Eu amava minha esposa, mas agora estava diante de uma traição que poderia destruir tudo o que havíamos construído. Quanto ao meu filho, isso era o que mais doía. Mesmo que eu não fosse seu pai biológico, ele sempre seria meu filho no coração. Eu o criei, o ensinei a andar de bicicleta, estive ao seu lado em cada momento importante da vida dele. Essa revelação não mudaria o meu amor por ele, mas certamente mudaria nossa dinâmica familiar. Como explicar isso a ele? Como ter essa conversa sem destruir sua autoestima e segurança? Nos dias seguintes, voltei para casa e decidimos fazer um teste de paternidade para confirmar a verdade. Eu precisava ter certeza, mesmo que o resultado não mudasse o que eu sentia pelo meu filho. No entanto, também sabia que essa conversa, quando chegasse o momento certo, seria uma das mais difíceis da minha vida. Mais do que tudo, eu queria garantir que, independentemente do que acontecesse entre mim e minha esposa, meus filhos soubessem que sempre teriam um pai que os ama incondicionalmente.